Meu Deus! 13 anos não é 13 dias. Talvez você está aqui nessa noite pensando, meu Deus, e a promessa que tu me fez? Mas Deus sabe o tempo. É verdade, Jesus. Aleluia. 13 anos no deserto, aleluia, Jesus. Só para Deus tratar o caráter dele, para um dia ele olhar para os irmãos e falar assim, não, foi o próprio Deus. Meu Deus! Não tem sabor de mel, não, vocês não me viram passar na prova e não me ajudarem, agora vocês estão me vendo na luta e vão se arrepender. Não, o Deus, aleluia, que me colocou nessa prova, foi para conservar esse povo. Maturidade. Quando Deus olhou para José e pensou, agora está pronto para ser governador, porque agora já tem caráter. Está tratadinho, José? Esqueceu que aqui não tem favorito? Meu Deus! Você saiu da casa do pai só para saber o que é andar no deserto e saber que aqui não tem favoritismo. Meu Deus! Jesus! Eu saber andar com Deus, aleluia, saber que Deus não me ama mais, Deus não me ama menos. Meu Deus! É forte! Olha aí, Jesus! Meu Deus! Acabou a mamadeira, acabou. Aí Deus olhou para você, agora tu vai andar comigo. Agora eu vou te ensinar a ser humilde. Agora eu vou te ensinar a ser simples. Agora tu vai deixar de ser arrogante, achar que tu é o filho favoritinho do pai. Meu Deus! Pois agora tu vai andar comigo, 13 anos. 13 anos no deserto, 13 anos vai. Tu vai ser preso, tu vai ser caluniado. Até tu aprender. Aí imagina 13 anos para Deus tratar o caráter de alguém, irmão. Não é pouca coisa. É verdade, Jesus. E às vezes a gente fica ali no deserto, no vale, e não está entendendo. E o Senhor está dizendo, não, eu tô trabalhando no caráter. Eu preciso trabalhar no teu coração, porque do jeito que está não vai. Se eu te perder hoje, amanhã tu se destrói. Meu Deus! Santo de Israel! Olha aí, Deus! Pensa que Deus não conhece o meu coração? Obrigada, Jesus. Pensa que Deus não conhece o teu coração aqui nessa noite? Meu Deus! Ele sabe. Um dia eu disse para o Senhor, trata lá do meu esposo. Engraçado que hoje o Senhor lembrou para mim, às vezes, irmão, a gente fala, trata lá, mas o Senhor está tratando aqui. Meu Deus! Um dia o Senhor olhou para mim e disse, Senhor, por que eu passo tanto isso dentro da minha casa? Meu Deus! Por que tem que ser dessa maneira? O Senhor, não, eu estou tratando contigo, não é com ele. Deus! Desse jeito! Aí sabe o que o Senhor disse para mim? Se eu tirar os teus exatores, tu fica crente? Se eu tirar teu filho do mundo, tu fica crente? Se eu tirar teu marido da cachaça, tu fica crente? Tu continua vindo para a igreja, tu continua me adorando, tu continua descendo na madrugada como tu desce, tu continua fazendo como tu faz, tu continua nessa constância de jejum, tu jejum, e é cheio de poder. Meu Deus! Glória! Eu só tirar os exatores do povo do Egito, que eles deram uma olhadinha para trás no Egito. Foi só eles parar de sentir a dor. Foi só eles parar de sentir, aleluia, Jesus, de parar de sentir a opressão do inimigo. Deus! É por isso que a gente olha para a Bíblia e vê que toda vez que o povo quis se rebeliar, Deus levantava uma pessoa para oprimir o povo. É verdade, Deus. E às vezes tu está passando nesse vento, nesse vale, tu não está entendendo. E o Senhor, não estou tratando com ele, eu estou tratando com você. Porque se eu tirar o teu exator, tu dá uma olhadinha lá pro mundo. Se eu tirar, aleluia, o teu espinho da carne, tu não aparece mais nos cultos. Meu Tu não vem Deus! na rede de mulheres. Meu Deus! Eita, glória a E Deus! às vezes por um tempo, Deus permite para tratar o nosso caráter. Para que nós tenhamos maturidade espiritual. Espírito Santo! Aleluia! Deus de glória! O que Pedro tinha era precioso. Porque ele tinha maturidade para receber. O que ele tinha não se compra com dinheiro, não se compra com prata, não se compra com ouro. O que Pedro tem, aleluia, Jesus, é precioso, é poder. E talvez você está passando por esse vale, por esse deserto, e você não está entendendo, mas o Senhor está dizendo, ei, tudo isso que tu está preservando aí dentro é precioso. Aleluia!
oração amanhã? Eita! Meu Deus, aleluia. Meu Deus! Vamos na oração amanhã, minha amada? Glória! É, Jesus. Vamos levantar na madrugada? Eu sei que tu tá fraco, mas vamos. Meu Deus. É Deus! É assim que tu levanta o coxo da vida. É meu Deus! Os coxos de hoje em dia. Porque talvez, irmãos, a gente olhe para as pessoas e ela não tem uma deficiência física. Mas talvez ela tenha um desvio de caráter. Mas talvez ela, aleluia, Jesus. Oh, Deus. Não estou falando pra não. Mas às vezes ela tem uma deficiência Meu Deus! que só o céu pode curar. Oh, glória! Verdade, meu Deus! Aleluia! Deus conserva algo na nossa vida que é precioso. Pedro tinha poder. E esse poder é poder de Deus. Quando a gente está no vale, no vento, a gente tem esse poder. Mas às vezes a gente não sabe. A gente não sabe que o que a gente tem é precioso. E é por isso que o inimigo está sempre querendo roubar. É por isso que Satanás, ele está sempre querendo deixar você triste, caladinha. Dizendo assim, não, hoje eu não vou louvar, porque ele sabe que se tu louvar, o céu vai mover. Ele sabe que se tu pegar o microfone e cantar um hino, aleluia, Jesus, pessoas vão ser curadas. Mulheres vão sair daqui, aleluia, com o coração cheio de esperança. Eita, meu Deus! Aí o diabo ele quer que tu fique aí toda moadinha. É, Jesus! Aí Satanás ele quer que você fique aí toda tristinha. Fala Porque bem! ele sabe o poder que tem nessa garganta aí. Ele sabe o poder que tem sobre a tua vida, viu irmã? Satanás sabe o poder que tem quando tu levanta a tua voz em louvor. Aleluia, o inimigo ele sabe, aleluia, Jesus, o que se move. Ai, Deus, é por isso que ele não quer que tu louve. É por isso que ele não quer, aleluia, Jesus, que tu abra a tua boca. Aleluia, porque ele sabe que se tu louvar, Deus fará grandes coisas. Aleluia! Meu Deus de glória! Aleluia. Israel! Aleluia a Deus! Aleluia. Meu Deus! Esse poder só se conquista no joelho. É verdade! Meu Deus, aleluia. Verdade. Tu és bendito, meu Deus! Aleluia! Esse poder só se conquista na oração. É, meu Pai! É por isso que nós estamos vivendo um tempo de esfriamento tão terrível. E nós estávamos dizendo hoje que às vezes a gente não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue fazer nada. É, Deus! Porque esse poder que despedaça o inferno é só através da oração. Meu Deus! A palavra diz que quando a igreja estava passando por uma perseguição, Filipe desce para Samaria para pregar o evangelho. E a palavra diz que ali havia um Simão, aleluia, um feiticeiro, que já havia iludido todo mundo daquela cidade, dizendo que aquele era o grande poder de Deus. Mas os discípulos descem até Samaria porque eles tinham recebido o batismo, aleluia, Jesus, mas ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que até o próprio Simão creu na palavra e se batizou. Mas quando ele viu os discípulos, aleluia, Pedro colocando as mãos sobre as pessoas, Pedro, mais uma vez, Aleluia. colocando a mão sobre as pessoas e essas pessoas recebendo o poder. A Bíblia diz que ele olhou para Pedro e disse assim: ei, dá para mim esse poder? É, Deus! Dá para mim também, eu também quero ser cheio. Dá para mim esse poder, irmão, dá para mim. Meu Deus! Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, olhando bem na cara dele, a Bíblia diz que ele ofereceu dinheiro. Não, eu tenho dinheiro. Pega meu dinheiro. Imagina se Pedro fosse interesseiro, se fosse hoje. Meu Deus, os Pedro da Bíblia. Não, eu te dou poder, tu vem aqui, ó, eu oro por ti, tu vai receber poder e tu me dá o dinheiro, né? Sangue e fogo. É, Deus! Aleluia. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele assim: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus te alcança por dinheiro. Não, 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 não.
O dom de Deus não se alcança por dinheiro. O poder não se alcança por dinheiro. É boca no pó, é joelho no chão. Meu Deus! Senão tu vai ter que passar pelo deserto da humilhação. Tu quer poder? Meu Deus! Aleluia! Tu vai ter que chegar aos pés de Jesus para ele tratar o teu caráter. Santo Israel! Deus de glória! Aleluia. Aleluia! A palavra diz que ele levantou um coxo que nunca tinha andado. E às vezes, por que eu estou dizendo isso de maturidade espiritual nessa noite? Porque às vezes a gente diz assim: Senhor, me dá poder, me dá poder, me dá poder, me dá poder, me dá poder. Eu quero poder para cantar, eu quero poder para profetizar, eu quero poder para isso. E o céu está olhando e está dizendo: não. O que eu tenho para ti agora é tu pegar na mão do coxo e botar ele na porta do templo. Vem outro aí com poder para levantar. Meu Deus! Mas só que a gente vive num tempo que a gente não tem maturidade para entender isso. O céu está olhando e está dizendo: Luana, o que eu quero para você hoje, filha, é que você pega o coxo, bota na porta do templo. Aleluia! E vem outro que já está maduro para levantar. A gente tem que ter maturidade para entender o tempo de Deus na nossa vida. Porque senão a gente vai olhar para uma pessoa, a gente vai olhar para a irmã, a gente vai olhar para o irmão e a gente vai dizer: Senhor, eu quero viver esse tempo. Meu Deus! E o Senhor fala: não, filha, o tempo que eu tenho para ti hoje é esse. Meu Deus! Talvez amanhã você seja o Pedro que vai levantar alguém, sim. Talvez amanhã você vai ser o Pedro que vai chegar para alguém e vai dizer assim: levanta e anda em nome de Jesus. Mas se o céu olhar para você e dizer para ele assim: filha, seja a pessoa que pega na mão e leva até a porta. Seja a pessoa que pega na mão e leva até a igreja. Seja a pessoa que discipula. Seja a pessoa que ajuda. Meu Deus. Tenha maturidade para entender o tempo de Deus na sua vida. Se Deus falar para mim: Luana, é o tempo de você parar, filha. Descansa, fica aí. E tem os Pedro vindo aí, ó. Tem os Pedro vindo aí, eles estão passando na frente. Não, tu não está atrasado, é o tempo de Deus para a tua vida. É, Jesus! Cada um tem o seu tempo, igreja. E às vezes a gente fica numa indagação, num questionamento, e não consegue entender o tempo de Deus para a nossa vida. Aleluia! Deus Santo! Sabe o que o Senhor me disse esse dia? Ele disse assim para mim: filha, tu não sai daí para ir para lá enquanto tu não estiver resolvida comigo. E eu disse: ué, Senhor, porque às vezes tem muita gente que está com muita gente e não está com Deus. É, Deus! Não, e o Senhor está dizendo: deixa de estar com muita gente para estar comigo. Não, é bom estar com as irmãs. Eu cheguei e falei: Senhor, que bom que eu vou estar com as minhas irmãs, né? Uma semana, e o Senhor falou para mim assim: tira essa euforia do teu coração. Meu Deus. Alinha a tua mente, Meu Deus. porque eu te trouxe aqui por um propósito. Aleluia, Deus! Santo! Não tira essa euforia de que tu vai, não, porque tu não vai fazer o que tu quer. É, meu Deus! Às vezes a gente quer fazer, a gente quer estar nos lugares, a gente quer, mas o Senhor, Ele vai fazendo tudo de outro jeito. É, Jesus, desse jeito. Aleluia, Deus! E às vezes antes de estar aqui, a gente precisa estar bem resolvida com Jesus. É verdade, Deus! Às vezes a gente precisa estar aos pés de Jesus. Aleluia! Antes de trazer uma palavra para vocês, eu preciso primeiro saber o que Jesus quer falar. Porque hoje, irmãos, me desculpe que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente que nem fala com Jesus e já vem falar pra gente. É, Deus! Oh, meu Deus, é verdade. Nem conversa com ele, nem sabe o que ele está dizendo, nem sabe o que ele quer. Meu Deus da glória! Não tem alinhamento com o céu, não consegue mais escutar o céu. Não para ouvir o que o Espírito está dizendo. Aí se a irmã chega aqui e prega em Neemias, eu digo: não, vou pregar em Neemias também. Aí se a outra irmã chega aqui e fala disso, não, o que o céu mandou eu fazer? O que o céu mandou eu cantar? Eu preciso ter um
ficar sentado, é o tempo de mim ficar sentado e ouvir. É Deus. Se é o tempo de mim não louvar, é o tempo de mim não louvar. Mas se é o tempo de mim louvar, eu preciso fazer. Porque hoje nós estamos falando assim, às vezes, a gente vai para o Senhor e diz assim, Senhor, o que eu fiz? Né? A gente tem esse costume, às vezes a gente faz alguma coisa dele, aí a gente vai bem sonsa, né? Bem sonsa, porque a gente sempre sabe o que faz, irmão. E a gente diz, Senhor, o que eu fiz? E às vezes a gente tem colegas e diz, Senhor, o que eu deixei de fazer? É Deus. Porque quando a gente subir, o Senhor não vai só olhar para aquilo que nós fizemos, mas aquilo que nós deixamos de fazer para Ele. É verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós precisamos ter maturidade espiritual para entender o nosso tempo. Pedro sabia, o tempo agora é de levantar coxo. Vamos levantar coxo. O tempo de ser imaturo já passou. O Atos 2 chegou, eu tenho poder, então eu vou para cima. E vou ajudar, e vou levantar, e vou ter uma palavra, e vou dizer, ei minha irmã, levanta e anda em nome de Jesus. Glória. Levanta e anda em nome de Jesus. Meu Aleluia. É tão verdade que aqui no versículo 12, na parte B onde que nós vimos, Pedro, ele estava tão maduro, mas tão maduro com Jesus. Ele vai olhar para os outros quando eles veem aquele milagre miraculoso, né? Poxa vida, olha, os caras são muito bons. Né? A gente faz isso hoje em dia. O cara é bom, a irmã, meu Deus, aquela irmã quando ela pega o microfone, pá, o céu se abre. Aí eles olhando isso em Pedro, eles vão falar, meu Deus, olha, o cara levantou um coxo. Pedro é muito bom. Pedro é o cara. Quando Pedro pega o microfone, pá, o céu se abre. Aí Pedro maduro vai olhar e vai falar, por que vocês estão olhando para nós? É Deus. É Jesus. Por que vocês estão olhando para mim? Porque não foi eu que fiz isso. Meu Deus, da glória. Como se fosse pelo meu poder, pela minha virtude. Não. Aquele Jesus que vocês mataram o príncipe da vida. Espírito Santo. Aquele Jesus, aleluia, que vocês entregastes, pedisse um homem homicida, foi ele. Não é comigo. Meu Deus. Eu só faço a minha parte. Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso entender que eu não faço nada. Verdade, Deus. Isso se chama maturidade. Eu preciso entender que quando eu canto é Ele, quando eu prego é Ele, quando eu profetizo é Ele, quando eu revelo é Ele. Meu Deus, da glória. É tudo sobre Ele. Muito forte. Espírito Santo. Ah, se Deus não me usasse pela sua bondade, igreja. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Porque é Jesus que faz isso. Verdade, Deus. É o Pai. Só que hoje a gente vive num tempo uns crentes imaturos que eles pensam que é eles que faz. É verdade, Jesus. E eles pensam assim, não, eu vou dar uma ajuda pro Espírito Santo. Meu Deus. Vai. Não. Meu Deus. O Espírito Santo não precisa da nossa ajuda. Quando Ele quer manifestar o poder, a glória, a majestade, quando Ele quer batizar, quando Ele quer encher, quando Ele quer entrar no coração, aleluia, porque a Bíblia diz que a sua palavra é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Meu Deus Santo. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Verdade. É Ele quem abre o nosso coração para que nós recebemos a palavra. Verdade, meu Deus. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, como mulheres de Deus, ter esse discernimento do céu. Verdade, meu Deus. E saber que quando eu canto, não é eu. É Ele. Aleluia. E saber que eu prego, não, eu não faço nada, igreja. Eu só faço a minha parte. Como Pedro fez a dele. É o meu tempo de levantar, Senhor, o coxo, eu vou levantar. Verdade, Pai.
Pedro fazia? Ia para a oração. Pregava a palavra. Aleluia. É uma geração tão imatura. Tão imatura. Que às vezes entristece o Espírito Santo. Entristece o céu, sabe? Imagina o céu olhando para isso. Aleluia. Imagina o céu olhando para nós, tentando dar uma ajudinha para Deus. Um Deus que não se barganha. É Deus. Vamos fazer a nossa parte como mulheres de Deus. Aleluia. Entender que o nosso tempo. Você consegue entender aqui o seu tempo nessa noite? Glorificado seja o Senhor, aleluia. Entender se o seu tempo é de louvar, se o seu tempo é de pregar, se o seu tempo é de ficar calada. Se o seu tempo é de ficar escondida. Se o seu tempo, aleluia, Jesus, é de ficar à mostra, porque para tudo tem um tempo. E se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele levanta. Se Ele quiser, Ele tira do anonimato e leva para cima. Mas se Ele não quiser, É, meu Deus. Ele não faz. Aleluia, Deus. Essa é a palavra para essa noite. Que nós tenhamos maturidade espiritual para entender aquilo que o Senhor quer para nós. Aquilo que eu não vou ajudar o Espírito Santo nessa noite. Se você quiser abrir o teu coração, receber a palavra, receber o que o céu está dizendo, dar lugar para Ele, dizer: Senhor, eis-me aqui. Não, Ele não precisa da minha ajuda. Ele não precisa da minha ajuda. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós tenhamos maturidade espiritual para entender o tempo de Deus e saber que Ele faz. Não é o meu poder, não é da minha virtude, não é porque eu sou eloquente, não é porque eu sei falar, não é porque a minha voz é bonita, mas é Ele que faz. Porque se não precisasse do Espírito Santo, nós trazíamos aí as grandes palestrantes que existem nesse mundo. Mas porque nós somos dependentes dele, nós estamos aqui. Aplauda o nome do Senhor e o agradecimento de Deus. Graças a Deus, aleluia.